Você sabe o que significa Outubro Rosa? Hoje, aqui no podcast PES, estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Dr. Tiago, médico radiologista, para esclarecer algumas dúvidas acerca do Outubro Rosa para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no podcast. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, de início, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa, ele é uma campanha mundial na qual o objetivo principal é mostrar para as pessoas a importância do câncer de mama e principalmente do diagnóstico precoce dessa doença. Você sabe que essa doença, se ela é diagnosticada, se ela é descoberta nas fases iniciais, ela tem uma chance de cura superior a 90%. Entretanto, se a gente pega no nosso país, no Brasil, e a gente considerar as mulheres que fazem esse exame, mulheres com mais de 40 anos, né? Então, praticamente, em torno de 30% das mulheres fazem a mamografia de rotina. Então, a maior parte que deveria estar fazendo não faz. E esse é um divisor de águas entre descobrir a doença precocemente e ter uma chance de cura muito alta e você acabar não tendo essa chance. Doutor, agora me conta, com que idade a mulher pode começar a fazer a mamografia e de quanto em quanto tempo esse exame ele pode ser repetido, pode fazer novamente? Bom, essa é uma pergunta comum e muito importante. Então, basicamente, a gente seguindo o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, que são as duas principais entidades que nos dão, né, as orientações acerca desse tipo de exame. Esse exame ele deve começar a ser feito nas mulheres a partir dos 40 anos de idade e ele deve ser feito uma vez ao ano. A mamografia, esse exame, ele dói? Tem algum procedimento ou algo que possa ser realizado antes de realmente fazer a mamografia? Essa discussão de dor ela é sempre variável, né, de mulher para mulher. O que a gente pode falar de forma objetiva é que, na média, né, a média das mulheres, elas têm um desconforto de leve a moderado durante esse exame. E é um exame bastante rápido. Algumas mulheres podem sentir um pouco mais de dor, mas a média das mulheres sente um desconforto, a descrição delas são de um desconforto leve a moderado. Em relação a um preparo específico, basicamente o que a gente orienta é de evitar de usar desodorantes, talcos, esse tipo de produto nas axilas logo antes do exame para evitar de dar algum tipo de comprometimento da imagem que a gente está fazendo. Doutor, agora uma dúvida que assim é bastante recorrente, né? E as pessoas às vezes ainda têm aquela vergonha de estar perguntando. Mas mulheres jovens também podem desenvolver o câncer de mama? Bom, é raro, é bastante raro, mas sim, existe casos de câncer de mama em mulheres jovens, né? A maior parte delas, elas vão, quando desenvolvem essa doença, elas vão desenvolver com 40 anos ou mais. A partir dos 40 anos, a incidência do câncer de mama passa a ser mais comum. Entretanto, de 5 a 10% dos casos de câncer de mama acabam acontecendo em mulheres abaixo dessa faixa etária. Doutor, agora me conta, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Eu gosto sempre de dividir essa pergunta em dois balaios, né? Em dois compartimentos. Aqueles que a gente tem algum controle, que a gente pode ter alguma influência sobre eles, e aqueles que a gente não tem nenhuma influência, né? Então, por exemplo, idade, né? Então, as mulheres, quando chegam dos 40 anos em diante, elas têm um risco um pouco maior de desenvolver câncer de mama. Esse é um fator de risco que a gente não tem nenhum controle sobre ele. A idade vai chegando para todos nós. Além disso, né, histórico familiar positivo. Então, mulheres que tiveram, aí, que têm um parentesco direto com alguém que teve câncer de mama, elas têm uma chance maior de desenvolver também a doença. Esse também é um fator de risco sobre o qual a gente não tem nenhuma influência, nenhum controle. Agora, obesidade. Obesidade é um fator de risco reconhecido para câncer de mama. Obesidade é algo que a gente consegue ter algum controle ou influência. Sedentarismo, né? Falta de atividade física, falta de movimento, né? Esse é um fator de risco reconhecido para câncer de mama e é um fator de risco que a gente pode evitar, que a gente pode influenciar. Então, basicamente, esses são os principais. Existe um também que é o uso de hormônios, né, sem orientação médica, que é algo também importante e que a gente também tem como ter influência. Sobre os exames, tem alguma diferença entre a mamografia e o ultrassom das mamas ou ambos se complementam?
Começando de trás para frente, isso é verdadeiro. São dois exames que se complementam demais, né? O principal exame de rastreamento de câncer de mama é a mamografia. Então, o primeiro exame, a porta de entrada, é o exame de mamografia ali nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Agora, o ultrassom de mama, ele acaba ajudando bastante em alguns casos em que a mamografia acaba sendo inconclusiva. Então, nesses casos é importante. E quando a gente fala de câncer de mama, eu falo isso sempre, né? Parece que a gente está falando de um assunto só. Mas, na verdade, o câncer de mama, existem vários tipos diferentes, existem várias formas de apresentação diferentes. Então, conforme a maneira que o câncer de mama se apresentar, você tem uma chance melhor de ver esse câncer de mama na mamografia. Conforme a maneira que ele se apresentar, talvez no ultrassom você consiga ter uma definição melhor. Por isso que a gente fala que são dois exames que se complementam bastante. Agora, repito, como exame de rastreamento de câncer de mama, como porta de entrada em mulheres com 40 anos ou mais, o exame a ser feito é a mamografia. O autoexame, ele ainda é importante ou ele é substituído hoje pelos exames de imagem? Não existe substituto para os exames de imagem, principalmente a mamografia. Agora, o autoexame ele é importante? Ele é extremamente importante. Por quê? Basicamente, assim, para explicar de uma forma simples, para a mulher conhecer melhor as mamas dela, né? Então, ela pega, faz o autoexame, acostuma a fazer isso com uma certa periodicidade. E à medida que ela vai se acostumando, ela vai começar a perceber se acontecerem mudanças sutis. Porque nem sempre a mulher vai apresentar um câncer de mama já de cara como um nódulo palpável, duro. Às vezes isso não vai acontecer inicialmente. Às vezes pode ser uma mudança na pele, na textura da pele, um espessamento da pele. Pode ser, às vezes, uma alteração no mamilo, uma retração, alguma coisa desse tipo. Se a mulher está acostumada a olhar as mamas no espelho, a fazer o autoexame, a chance dela detectar esse tipo de alteração numa fase inicial é muito maior. Então, sim, o autoexame é fundamental. E quais são os sinais e sintomas que devem fazer com que a mulher procure o médico o quanto antes? Isso eu acho que é uma pergunta que toda mulher tinha que saber, realmente. Isso é uma coisa extremamente importante. Os principais pontos, né? Então, se a mulher sentir um nódulo, para falar num termo, assim, uma palavra bem fácil, um caroço, um nódulo duro, né? Normalmente que não dói, tá? Um nódulo duro, indolor, sempre no mesmo local, tá? Isso, diante desse tipo de achado, a mulher deve procurar ajuda médica o quanto antes, tá? Alterações na textura da pele, então a pele ficou espessada, a gente fala uma expressão que é tipo casca de laranja, né? Então, espessamento da pele, retração da pele ou retração do mamilo, descarga papilar, que basicamente seria a saída de algum tipo de secreção no bico do peito. Qualquer uma dessas alterações devem ser vistas por um médico da especialidade. Doutor, me conta agora. O câncer de mama, ele é hereditário? A menor parte. A maior parte dos casos de câncer de mama são o que a gente chama de casos esporádicos, né? Então, a pessoa não tem um histórico familiar direto de câncer de mama, de um parente direto que teve câncer de mama. Simplesmente aquela pessoa desenvolveu o primeiro caso da família. Isso corresponde à maior parte dos cânceres de mama. Entretanto, de 5 a 10% dos casos, estão relacionados a uma herança genética, normalmente genes que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. E o tratamento do câncer de mama, ele evoluiu? Se for iniciado antes, tem mais chances de cura? Essa é uma parte que evoluiu e evoluiu muito, né? Hoje em dia, você consegue, dependendo, claro, de quando foi feito o diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. Então, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, a chance de fazer uma cirurgia mais econômica, uma cirurgia menor, a chance da gente conseguir resolver o problema com a cirurgia menor é muito maior. A nossa chance de conseguir sucesso com cirurgias mais econômicas em estágios precoces é muito maior. Além disso, as drogas, nos casos em que é necessário quimioterapia, elas evoluíram. O próprio tratamento de radioterapia, hoje, ele é muito mais localizado para pegar apenas lesão e procurar poupar ao máximo o tecido sadio em volta. Então, de uma forma geral, sim.
o tratamento melhorou e melhorou bastante. Agora, repito, né? O que é o fundamental? Descobrir, né? Assim, eu faço exames desse tipo o dia inteiro e faço isso há muitos anos. Então, e converso com várias mulheres a respeito desse tema. O que para mim fica muito claro é que as mulheres, de uma maneira geral, elas muitas vezes deixam de fazer esse exame por duas razões. Ou por desinformação, medo que vai doer demais, ou por medo de encontrar a doença, né? Se for para encontrar, uma hora a doença vai aparecer, né? Se for para ter, a gente não tem muito o que fazer. O que está no nosso alcance é descobrir no começo. Se você descobre essa doença no começo, a sua chance de cura ela supera 90%. Você é praticamente certo. Você vai se submeter a um tratamento e vai resolver esse problema, desde que você descubra no começo. Doutor, agora conta pra gente, até quando vai a campanha do Outubro Rosa e como que as pessoas podem entrar em contato, em qual local as pessoas vão encontrar esse exame para estar realizando? Bom, aqui na região nós trabalhamos na Clínica Goiana, né? Bom, é o Outubro Rosa, então, classicamente, você só faz o exame, você só faz a campanha e preço promocional, esse tipo de coisa, dentro do mês de outubro. Mas nós temos uma tradição de procurar estender isso para procurar abranger o máximo de mulheres possível, né? Então, neste ano de 2025, nós vamos estender por mais 2 semanas dentro de novembro, então vamos até o dia 14 de novembro, sexta-feira. Então, acho importante mais essa mensagem. Eu tenho a bênção de trabalhar com uma coisa que eu acredito muito: prevenção. Mulher com mais de 40 anos, não deixe de fazer o exame de mamografia. Faça o exame. Isso é extremamente importante ao longo da vida das mulheres. Não deixem de fazer. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje, esclarecendo uma dúvida de um assunto que é tão importante e às vezes ainda é tão pouco falado, né? E para você que tem interesse, que tem todos esses quesitos que o doutor abordou, principalmente 40 anos para mais, já procure a Clínica Goiana, agende seus exames para estar fazendo, né, todo esse preventivo. Muito obrigado pela oportunidade.